Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Até aqui nós vamos ler só esse versículo hoje. Se alguém em quem você diz confiar muito te dissesse que alguma coisa muito perigosa vai acontecer, a qualquer momento, uma coisa muito perigosa vai acontecer a qualquer momento, o que você faria? Você diz que confia muito nessa pessoa. Você daria atenção ao aviso que ela te deu? Você se prepararia para não ser pego de surpresa pelo perigo que se aproxima? Ou você não prestaria atenção ao aviso? Você não se prepararia para esse perigo iminente? Se você de fato der atenção ao aviso, você confia de fato muito nessa pessoa. Porque você ouviu o aviso dela, você ouviu o alerta e se preparou. Mas e se você não der atenção ao aviso? Se a pessoa vem e te avisa que vai acontecer uma coisa muito perigosa, e você simplesmente não dá atenção ao aviso. O que esse não dar atenção ao aviso significa para a confiança que você diz ter nessa pessoa? Se você não dá atenção ao aviso que ela está te dando, é porque realmente você não confia nela. Você acha que ela pode estar, sei lá, delirando, por isso que ela acha que alguma coisa muito perigosa vai acontecer. Você não confia de fato naquela pessoa. Você está aqui nessa noite. Então eu vou supor que você pelo menos acha que acredita em Deus e em todas as coisas que Deus te diz na sua palavra. É isso que eu vou supor. Eu vou supor que você pelo menos acha que acredita em Deus. Na melhor das hipóteses, você de fato acredita em Deus. Na pior das hipóteses, você está enganado. Você simplesmente acha que acredita em Deus e nas coisas que Deus te diz na sua palavra. E sabe qual é uma das coisas que Deus te diz na sua palavra? Que em breve Ele vai julgar esse mundo e os seus habitantes. E todos os pecadores incrédulos, todas as pessoas que desobedecem a Deus, serão castigados com a morte eterna no inferno. É isso que Deus te diz na sua palavra. Deus, em quem você desconfiar, não desconfiar, em quem você afirma confiar, você diz que confia em Deus, esse Deus está te avisando de um perigo infernal, que a cada dia está mais próximo. O que você faz com esse aviso? Você dá atenção a esse alerta de perigo iminente? Ou você não vai dar atenção a esse aviso? Como se ele não fosse importante, como se ele não fosse acontecer de fato. Dar atenção às palavras de Deus significa realmente confiar em Deus. Se Deus te dá um aviso, se Deus chega para ti e diz, olha, lá na frente aqui, ó, tem um perigo aqui, vai acontecer logo isso aqui. Se tu dá atenção àquilo que Deus está te dizendo, é porque você de fato confia em Deus. Mas não dar a mínima para o que Deus te fala, indica que você não acredita realmente em Deus. Alguns versículos atrás, o escritor de Hebreus nos mostrou que de nada adianta nós dizermos que cremos em Deus e que temos fé em Jesus. De nada adianta dizer que se crê em Deus. De nada adianta eu dizer que eu creio em Jesus, que eu tenho fé em Jesus. De nada adianta isso.
Porque qualquer pessoa pode dizer isso. Qualquer incrédulo pode dizer que crê em Deus e que crê em Jesus. Qualquer apóstata, qualquer pessoa que abandonou a Jesus, ela dizia no passado crer em Deus, ela dizia no passado ter fé em Jesus. Então essas palavras, elas não têm significado espiritual nenhum. O que realmente prova que cremos em Deus é a nossa atitude de perseverança nessa fé, mesmo em face dos problemas da vida, mesmo diante das dificuldades desse mundo. É isso que de fato mostra se nós temos fé em Deus ou não. É isso que de fato mostra se nós cremos em Jesus ou não. Aqueles que dizem crer em Deus, sem de fato possuir aquela fé que é a garantia das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas, aqueles que dizem crer em Deus sem de fato possuir uma fé verdadeira, esses são aqueles que apostatam da fé. Esses são aqueles que negam e rejeitam a Jesus, que tratam como profano o sangue que Jesus derramou na cruz, que pecam contra o Espírito da graça. E é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque para essas pessoas, o escritor de Hebreus, Jesus, o apóstolo João, eles afirmam que não há perdão para essas pessoas. Não há mais perdão de pecados. Não há mais remissão de pecados, não resta mais sacrifício pelos pecados. Não há mais possibilidade de salvação, não há mais possibilidade de escapatória, de escapar desse terrível juízo que está para vir a qualquer momento. Como é que nós podemos estar preparados para enfrentar esse juízo sem sermos condenados por Deus nesse juízo? Imitando a fé de Noé. Porque assim como nós, Deus também avisou que julgaria e destruiria toda aquela geração de pecadores. Deus veio até Noé e disse: Noé, tem uma coisa perigosa que vai acontecer daqui a um tempo. Eu vou julgar o mundo. Eu vou destruir todos os pecadores. Eu vou destruir todos aqueles que me desobedecem, todos aqueles que são violentos, todos aqueles que fazem o mal. Eu vou destruir todas essas pessoas. E o que Noé fez quando Deus avisou ele acerca desse juízo que estava para vir? Noé desprezou o aviso de Deus? Não, pela fé, ele deu atenção a Deus, e com temor reverente, ele alcançou a salvação de si mesmo. E não apenas a salvação de si mesmo, mas a salvação da sua própria família, herdando não uma justiça que é pelas obras, mas a justiça que é segundo a fé. Nessa noite, o Espírito Santo quer que você preste atenção na vida de Noé e imite a fé que ele teve. Então faça isso. Creia em Deus como Noé creu. Creia em Deus de modo a temê-lo com reverência e ser por ele justificado. Eu estou falando de Noé aqui, mas às vezes a gente não se lembra muito bem da história de Noé. Noé estava vivendo a vida dele, tranquilo. Ele acordava de manhã, trabalhava, fazia as coisas que ele tinha que fazer. Daí chegava na parte da noite, ele ia dormir. E daí no outro dia ele acordava de novo, trabalhava, cumpria suas responsabilidades, daí ia dormir. E assim por diante, ele estava vivendo a vida dele como nós vivemos as nossas vidas hoje. Cumprindo as suas responsabilidades, fazendo aquilo que ele deveria de fazer. E de repente, sem mais nem menos, Deus fala com ele. Do nada. A gente não sabe como Deus falou com ele. A gente não sabe se Deus apareceu em forma humana, como ele apareceu para Abraão. A gente não sabe se Deus falou com Noé através de sonhos. A gente não sabe se Deus falou com Noé
através de uma voz audível, a gente não sabe como é que foi. A gente simplesmente sabe que, de repente, Deus falou com Noé. E o que foi que Deus falou com Noé? Deus falou para Noé que ele não aguentava mais a maldade e a violência das pessoas. Deus não aguentava mais tudo aquilo de mal que estava acontecendo na sociedade. Mais ou menos como nos dias de hoje. Deus disse: eu não estou aguentando mais. Basta, chegou, não aguento mais. E Deus falou então que, por isso mesmo, por toda essa violência, por toda essa maldade, por todo o pecado multiplicado, Ele iria enviar um juízo tal que iria destruir a todos. Iria matar a todos, iria destruir a própria terra. Mas por que Deus estava falando isso para Noé? Por que Deus estava falando isso justamente para Noé? Porque Noé era diferente das demais pessoas. Noé era um homem justo e íntegro. Isso vocês depois podem ler em casa, se vocês quiserem, em Gênesis 6. Noé era um homem justo e íntegro, e assim como Enoque, Noé também andava com Deus. Nós vimos na semana passada que Enoque andava com Deus. Noé também andava com Deus. Mas o que significa andar com Deus? Significa fazer todas as coisas tendo consciência de que se está na presença de Deus. Como nós vimos no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 19. Significa viver nesse mundo, cumprir as suas responsabilidades diárias, como quem está vivendo no céu, diante do próprio Deus. Isso é andar com Deus. É fazer as tarefas do dia a dia, tendo consciência de que nós não estamos simplesmente aqui na terra fazendo essas coisas, mas nós estamos fazendo essas coisas diante de Deus, como se nós estivéssemos no próprio céu, na presença de Deus. Andar com Deus significa compartilhar com Deus todos os momentos da nossa vida. Significa colocar diante de Deus em orações, súplicas, ações de graça, todas as coisas que acontecem com a gente. Sejam elas boas ou ruins, sejam elas agradáveis ou não. Era assim que Noé vivia nesse mundo. Noé andava com Deus. Mas por que Noé andava com Deus? Porque pela fé, Noé entendia que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o mundo que ele via e no qual ele vivia foi feito daquilo que não existia antes. Pela fé, Noé entendia que ele vivia no universo de Deus, e sendo este o universo de Deus, as regras que importam e que valem nesse universo são as regras de Deus. A vontade que importa e que vale nesse universo é a vontade de Deus, porque esse é o universo de Deus, foi o universo que Deus criou. É por isso que Noé andava com Deus, porque ele vivia nesse mundo tendo consciência de que ele estava vivendo na presença de Deus. Por isso ele compartilhava com Deus todos os momentos da sua vida. Ele andava com Deus. Noé tinha aquele tipo de fé que é o fundamento das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas. E foi em razão dessa fé que Deus avisou a Noé acerca de uma coisa que até ninguém na história humana tinha visto. Deus disse: Noé, eu vou te dar a previsão do tempo.
vai chover. Eu vou fazer chover sobre a terra, Noé. Para nós a chuva é algo natural. Né? Hoje de tarde caiu uma chuvazinha. Pelo menos aqui na região do bairro Ideal. Uma chuva gelada, fraquinha, mas gelada. Para nós a chuva é algo natural. Mas para Noé e para aquelas pessoas daquela época, não. Não era natural. Porque até então nunca havia chovido. Até aquele tempo não tinha caído uma gota de chuva sobre a terra. A terra era regada pela neblina durante a noite e durante a madrugada. Era assim que a terra era umedecida, era regada. Nunca tinha chovido. Então Deus vir até Noé e lhe dizer que vai chover, é a mesma coisa que Deus vir até nós e nos dizer que vai blobar. O que é blobar? Nós não sabemos, porque a terra nunca blobou antes. Nós nunca experimentamos a terra blobando. Deus chega para nós e diz: pessoal da Igreja Evangélica da Perseverança, eu vou fazer blobar sobre a terra. E a gente vai ficar pensando, o que é blobar? Foi assim que Noé ficou pensando. O que é chover? Eu nunca vi com os meus olhos a chuva. Eu não sei o que é isso. Mas não apenas chuva, eu vou fazer vir um dilúvio. Eu vou fazer chover tanto que a terra inteira vai ficar inundada de água. E Noé ficou assim, tá, e daí eu não entendo nada disso. Eu não sei o que é chover, eu não sei o que é esse tal de dilúvio, eu não sei nada do que isso significa. Foi assim que Noé ficou. Mas ainda que Noé nunca tivesse visto chuva nos 480 anos de vida dele, porque nesse momento aqui ele tinha 480 anos de vida, ainda que ele nunca tivesse visto uma gota de chuva nesses 480 anos de vida, e muito menos um dilúvio, Noé creu em Deus. Ainda que nenhum ser humano que viveu antes de Noé e estava vivendo na mesma época que Noé tenha visto sequer uma gota de chuva, Noé creu que Deus julgaria o mundo com o dilúvio. A fé de Noé era aquela fé que espera pelas coisas que nunca viu. Ele nunca viu a chuva, ele nunca viu dilúvio algum, mas a partir do momento que Deus disse que iria chover e viria um dilúvio, ele passou a crer que de fato viria a chuva e viria um dilúvio, ainda que ele nunca tinha visto essas coisas. É interessante que quando a gente está lendo esse texto aqui de Hebreus, a gente não percebe que essa é a conexão com o verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a confiança naquelas coisas que nós não vemos. Noé nunca viu chuva alguma e ainda assim ele esperava chuva porque Deus disse para ele que iria chover. E tudo isso pela fé. Ele cria em Deus. Ele acreditava em Deus, ele acreditava naquilo que Deus falava. O texto de Gênesis não nos diz verbalmente que Noé creu em Deus. Não está, se a gente lê lá, se a gente lê lá Gênesis capítulo 6, e nenhum versículo vai estar dizendo lá que Noé creu em Deus, que Noé acreditou em Deus, que Noé teve fé em Deus. Em nenhum momento vai estar escrito lá isso. Mas nós sabemos que ele creu em Deus exatamente por aquilo que ele fez depois de ser avisado do juízo que estava para vir. O que foi que Noé fez que veio a provar a sua fé em Deus? Ele temeu.
É o que o versículo 7 diz aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele foi avisado divinamente das coisas que ainda não se viam, ele temeu. Mas não qualquer temor. Ele não temeu pela vida dele, ele não temeu pela segurança da família dele. A palavra grega aqui significa temer com reverência. Pela fé que ele tinha em Deus e nas palavras de Deus, Noé temeu a Deus com reverência, quando soube que Deus destruiria o mundo com um dilúvio. Na nossa linguagem, a gente pode dizer que Noé teve temor do Senhor. Ele teve um santo temor de Deus. Ele temeu a Deus com reverência quando Deus lhe disse que haveria de destruir o mundo. E como como esse temor reverente a Deus se mostrou na vida de Noé? Na obediência dele às instruções de Deus. Quando Deus disse a Noé que ele iria trazer um dilúvio como juízo para matar a todos os pecadores, Deus não parou simplesmente aí. Deus disse que o seu juízo sobre os pecadores imporia uma responsabilidade sobre Noé. Noé deveria se preparar para escapar desse juízo. E ele iria se preparar para escapar desse juízo construindo uma embarcação. Um barco, um navio. Mas não apenas construindo uma embarcação. Noé deveria construir um zoológico, na verdade, também. Ele deveria ir trazendo animais para que depois, quando a arca estivesse pronta, ele pudesse colocar esses animais dentro da arca para que eles pudessem sobreviver. E aqui é que as coisas ficaram difíceis para Noé. Aqui é que as coisas ficaram complicadas para ele. Porque uma coisa é Deus dizer para você que ele vai julgar e destruir todos os pecadores. Você vai dizer isso mesmo, Senhor Deus. Julgue e destrua a todos os pecadores. Mas outra coisa é Deus dizer que por causa desse juízo, você deve se preparar para escapar dele. Se preparar para escapar do juízo implica tomar uma posição pública ao lado de Deus diante dos pecadores. E é aqui que as coisas começaram a ficar difíceis para ele. É aqui que as coisas começaram a ficar complicadas, porque Noé fez exatamente isso. Noé tomou uma posição pública ao lado de Deus diante dos pecadores. A fé que Noé tinha em Deus e nas suas palavras o levou a temer a Deus com reverência, e esse temor reverente conduziu Noé a obedecer às instruções de Deus, mesmo em face das dificuldades. Tomar uma posição pública ao lado de Deus em um mundo cheio de pessoas incrédulas e pecadoras não é nada fácil. Ou vocês acham que Noé não passou a ser zoado, zombado, escarnecido, xingado, ridicularizado quando ele começou a construir a sua embarcação e o seu zoológico? Os vizinhos de Noé perguntaram para ele o que ele está fazendo. E aí, Noé? Está fazendo o quê? Para que tu está recolhendo toda essa madeira? Vai construir uma casa nova, Noé? Vai construir um palácio com toda essa madeira que tu está recolhendo aí? O que tu vai fazer? Aí Noé explicou o que ele estava fazendo. Ele respondeu que estava se preparando para o juízo de Deus, porque Deus haveria de fazer chover sobre a terra, iria trazer um dilúvio, queria matar a todas as pessoas. E como vocês acham que os vizinhos de Noé reagiram?
Tu está maluco, não é? Surtou de vez? Que história é essa de chuva? Que história é essa de dilúvio? Que história é essa de juízo de Deus? Noé gostava de um vinhozinho, né? Ele, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha e fez vinho. Eles disseram: Noé, será que tu não está misturando com esse teu vinho aí algum remédio muito forte que está te levando a delirar? E tu está sonhando, está delirando com essa coisa de chuva, dilúvio e juízo de Deus? Será que não é isso? Porque a gente sabe que tem certos remédios que a gente não pode misturar com álcool, né? Pode causar um efeito muito, muito grave. Certo, foi isso que os vizinhos dele pensaram. Está misturando algum remédio com vinho. E é por isso que tu está todo enlouquecido, está todo surtado. Achando que vai chover, achando que vai ter um dilúvio, achando que Deus vai julgar o mundo. E o que dizer dos filhos de Noé, que estavam ajudando o seu pai na construção da arca e do zoológico? Porque uma coisa é as pessoas falarem do teu pai, uma coisa é as pessoas falarem, dizendo que, o teu velho tá maluco, né? Tá lá ele construindo aquele barco lá, achando que vai chover, achando que vai vir um dilúvio, que Deus vai julgar o mundo e matar as pessoas. Agora, outra coisa é as pessoas falarem isso de ti na tua cara, dizendo: tu tá tão maluco quanto teu pai, porque tu está acreditando nas maluquices dele. Tu está tão surtado quanto teu pai. Noé e a família dele aguentaram esse tipo de ofensa. Não uma ofensa aqui e outra lá, mas ofensas e mais ofensas que se repetiam dia após dia, ano após ano, década após década. E depois dessas ofensas, Noé e a sua família tiveram que enfrentar a solidão, o isolamento e o desprezo das pessoas. Porque depois de um tempo as pessoas se cansam de ofender. Depois de um tempo as pessoas se cansam de fazer zoação, de escarnecer da pessoa, de xingar a pessoa. Depois de um tempo não tem mais graça. Porque a gente só tem um certo nível de criatividade para escarnecer das pessoas, para zombar das pessoas. Daqui a pouco a gente não consegue mais criar piadas para ridicularizar as pessoas. Algo que aconteceu foi que as pessoas simplesmente diziam: esquece aquela família maluca lá, aquele bando de louco. Deixa eles para lá. Eles foram isolados da sociedade. As pessoas nem mais passavam perto da casa de Noé porque não queriam ter que encarar Noé. Mas Noé não se limitou a apenas construir uma embarcação para a sua salvação e a salvação da sua família. Noé deu um passo a mais na sua posição pública ao lado de Deus. Pedro chamou Noé de o pregador da justiça. Porque tanto pelas suas palavras quanto pelas suas obras, Noé estava pregando a justiça de Deus. Noé estava pregando a necessidade de arrependimento. Pelas ações dele, na construção da arca, na construção do zoológico e pelas palavras dele. Ele estava pregando acerca da justiça de Deus e acerca da necessidade que as pessoas tinham de se arrepender dos seus pecados, para não sofrerem o juízo de Deus. Dia após dia, ano após ano, década após década, por 120 anos, que essa é a interpretação mais aceita, porque
se a gente fosse ler lá Gênesis capítulo 6, no versículo 13, eu acho que Deus fala acerca de que ele iria limitar a idade do homem a 120 anos. Então, logo depois, Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então, se considera que Noé levou 120 anos para construir a arca. Então, por 120 anos, Noé pregou a justiça de Deus e insistiu que a sua geração, que os seus vizinhos, se arrependessem dos seus pecados e das suas obras más. Mas ninguém deu atenção às palavras de Noé. Ninguém creu naquilo que Noé estava falando, naquilo que Noé estava pregando. Os únicos que creram foram a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. 7 pessoas creram na pregação dele. E ninguém mais. Foi no mundo que constantemente o ridicularizava, escarnecia dele, xingava, ele ofendia, e isolava e desprezava, que Noé demonstrou a sua fé em Deus. Obedecendo a Deus e pregando aos homens. O mundo inteiro estava contra Noé. O mundo inteiro estava contra Noé. Literalmente todas as pessoas do mundo estavam contra Noé. E Noé aguentou firme. Por quê? Por que Noé aguentou firme? Porque ele conseguiu ficar firme, mesmo tendo todas as pessoas do mundo inteiro como seus inimigos. Porque a fé de Noé era aquele tipo de fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas. Noé nunca tinha visto uma gota de chuva sequer. E ele nem sabia o que era chuva direito. Mas ele creu em Deus. Ele creu que Deus iria julgar e destruir o mundo com o dilúvio. E foi assim que Noé construiu a sua embarcação, o seu zoológico, e pôde salvar a si mesmo e a sua família. E ao salvar a si mesmo e a sua família, Noé também condenou a todo mundo. É assim que nós temos aqui no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Noé não queria condenar o mundo. Noé queria que as pessoas crescem naquilo que ele estava pregando. Mas como elas não creram, a embarcação que ele fez, a arca que ele fez, condenou o mundo. Exatamente porque crer na pregação de Noé, crer em Deus, significava passar a ajudar a Noé a construir a arca e quando ela estivesse pronto, entrar junto com Noé na arca. E ninguém fez isso. Só Noé e a sua família. Então, através da arca, ainda que não tenha sido o objetivo de Noé, através da arca ele condenou o mundo. E daí a gente até pode imaginar o desespero das pessoas quando caiu a primeira gota de água. Pingou uma coisa no meu nariz aqui. O que é isso? Olha, está caindo água do céu. E continua caindo água do céu,
e continuou, e diz lá em Gênesis que as comportas se abriram, veio água também, água que estava, nós sabemos que existem lençóis freáticos, né, embaixo da terra. Por exemplo, nós temos um poço artesiano aqui em casa. Então a gente sabe que debaixo da terra existem lençóis, é como se fossem rios subterrâneos por onde a água passa. Deus abriu essas comportas, então começou a chover água do céu e a água da terra começou a brotar também. E talvez até no início as pessoas acharam interessante. Porque sempre é algo interessante quando a gente vê alguma coisa que a gente nunca viu antes na vida. A gente acha bonito, interessante, olha só. Nunca tinha visto isso. Mas daqui a pouco elas começaram a ficar preocupadas e desesperadas porque a água começou a subir. Daqui a pouco eles estavam com a água no nível das canelas, joelhos, nível da cintura. Eles pensaram, tá, e agora não vai parar? Essa água não vai parar? E daqui a pouco eles estavam com água já no pescoço e eles estavam procurando alguma coisa alta onde eles pudessem subir para ver se conseguiriam escapar da água que estava cada vez mais alta. E daí eles, de longe, viram a embarcação de Noé. Eles pensaram, nossa, eles não falaram, né? Isso é mais uma expressão que nós usamos, mas se eles usassem essa expressão, eles diriam, nossa, Noé estava certo. Mas ao mesmo tempo que eles perceberam que Noé estava certo, a ira deles também subiu ao coração. Porque eles pensaram, não é justo. Por que Deus avisou Noé e não a mim? Por que Deus escolheu Noé e não a mim para avisar que iria chover? Bom, essa não é uma desculpa muito boa, porque Deus está olhando lá do céu e disse, sim, mas Noé contou para ti que iria chover, né? A gente pode pegar aquela parábola que Jesus conta, e daí que Abraão, simbolizando Deus, diz lá para o rico no inferno, dizendo, porque o rico queria que Lázaro, vocês se lembram dessa parábola, essa história, né? O rico queria que Lázaro fosse ressuscitado entre os mortos, voltasse à vida, para que Lázaro pudesse pregar e dizer, olha, é verdade, o céu existe, o inferno existe, é tudo verdade. O que Jesus faz o pai Abraão dizer para o rico? Jesus diz, olha, ou melhor, Abraão fala para o rico, né? Se eles não creem em Moisés e nos profetas, eles também não vão crer ainda que alguém dos mortos ressuscite para dizer para eles que é tudo verdade. Então Deus está lá olhando para essas pessoas que estão dizendo que não é justo, que Deus deveria ter escolhido elas para revelar que haveria um dilúvio e um juízo. Deus está dizendo, olha, se tu não creu na pregação de Noé, tu não iria crer ainda que eu aparecesse para ti na tua frente em toda a minha glória. Tu não iria crer. Então não é injusto. É muito mais do que justo isso que está acontecendo contigo. Esse juízo. Ao salvar a sua família, Noé também condenou o mundo. Porque ninguém além da sua família creu na pregação que ele fez. Essa foi a fé de Noé. Essa foi a fé pela qual ele recebeu a sua salvação e a salvação da sua família. A fé de Noé se mostrou no temor reverente que ele teve de Deus e na sua obediência.
Se você quer permanecer firme em Jesus, se você de fato quer cumprir as palavras daquele cântico que nós cantamos antes, Jesus, nunca te deixarei. Se você de fato não quer nunca deixar a Jesus, não quer nunca recuar dessa fé que você tem em Jesus, você deve imitar a fé de Noé. Você deve crer em Deus de modo a temê-lo com reverência. Obedecendo a Deus em todas as coisas, andando com Deus nesse mundo. Vivendo uma vida de justiça e integridade. Creia em Deus de modo a temer a Deus com reverência. E você jamais vai abandonar a Jesus, você jamais vai recuar da fé em Jesus, você jamais vai desprezar Jesus. Mas o escritor de Hebreus ainda não terminou o seu breve relato da vida de Noé. Ainda falta uma partezinha aqui. Diz o final do versículo 7 que Noé foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Mas a justiça e a integridade de Noé não eram propriamente suas. Como se por si mesmo e por suas próprias forças, capacidade e vontade, Noé tivesse resolvido se tornar justo e íntegro. O texto bíblico de Gênesis 6 diz que Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus, encontrou graça aos olhos do Senhor. O que significa essa expressão, encontrar graça? Essa é uma expressão que se repete muitas vezes no Antigo Testamento. Fulano de tal encontrou graça diante dos olhos de Deus. O que significa isso? Significa que Deus concedeu a sua graça a Noé. A graça de Deus é o favor imerecido que Deus concede àquelas pessoas a quem Ele se agrada conceder essa graça. Favor imerecido significa que a pessoa não merece aquele favor. Normalmente nós fazemos favores merecidos, né? Normalmente nós fazemos coisas para aquelas pessoas que nós acham, que nós achamos que merecem o nosso favor. É assim que nós agimos. Eu acho que aquela pessoa ali merece isso da minha parte, então eu vou lá e faço. Normalmente, então, nós fazemos favores merecidos. Nós consideramos que aquela pessoa merece o nosso favor. Mas a graça de Deus é favor imerecido. Isso quer dizer que ninguém que receba a graça de Deus, recebe a graça de Deus por ter merecido receber a graça de Deus. Ninguém fez por onde para receber a graça de Deus. Ninguém fez alguma coisa assim que Deus ficou encantado com aquela pessoa e disse, nossa, como essa pessoa é boazinha, como essa pessoa é legal, eu vou dar a minha graça para ela. Não. Graça é favor imerecido. Ninguém consegue merecer a graça de Deus. Então não é que Deus tenha se agradado de Noé e então lhe concedeu a sua graça. Não, o que aconteceu é que agradou a Deus conceder a sua graça a Noé, muito embora Noé não merecesse nada de bom da parte de Deus, apenas o mal. Noé era tão merecedor do dilúvio
quanto aquelas pessoas que morreram de fato no dilúvio. Da mesma forma que nós somos tão merecedores do inferno, quanto as pessoas que de fato vão para o inferno. Deus se agradou em conceder a sua graça a Noé, muito embora Noé não merecesse nada de bom da parte de Deus. Noé só merecia o mal da parte de Deus. E tendo sido alvo da graça de Deus, por esta mesma graça, Noé foi transformado no seu interior, de modo que ele pôde viver uma vida justa e íntegra. A ponto de Moisés falar de Noé a mesma coisa que ele tinha falado acerca de Enoque. Enoque andava com Deus, Noé também andava com Deus. Mas esse andar com Deus é fruto da graça de Deus na vida de Enoque e na vida de Noé. A vida íntegra e justa de Noé não foi a razão pela qual ele recebeu a graça de Deus. Ele não recebeu a graça de Deus porque ele era justo e íntegro. Pelo contrário. Ele recebeu a graça de Deus e então ele passou a viver uma vida justa e íntegra. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento de forma errada. E a gente acaba criando muita confusão nessa nossa leitura, nessa nossa interpretação errada do Antigo Testamento. Por exemplo, é muito comum nós pensarmos que os personagens do Antigo Testamento foram salvos pelas suas obras. É muito comum a gente ler. É muito fácil nós lermos a história de Noé, lá em Gênesis 6, e nós pensarmos que ele foi salvo porque Noé era justo e íntegro, porque Noé andava com Deus. É por isso que ele foi salvo. Ele foi salvo pelas obras, ele foi salvo por aquilo que ele fez. É muito comum nós pensarmos que Enoque foi salvo, foi trasladado ao céu, foi arrebatado aos céus, porque ele era uma pessoa melhor do que as outras pessoas que conviviam com ele. É muito comum nós pensarmos que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, porque Abel era melhor do que Caim. Mas esse entendimento é mais falso do que uma nota de R$3. Nós acabamos entendendo errado as narrativas do Antigo Testamento por dois motivos. O primeiro motivo é porque nós fazemos uma leitura muito rápida dessas narrativas. E a segunda razão é porque nós nos esquecemos aquilo que o Novo Testamento diz acerca do pecado e da salvação. E a gente esquece que isso que o Novo Testamento fala acerca do pecado e da salvação também se aplica ao Antigo Testamento. Por exemplo, quando em João 8, Jesus diz que aqueles judeus com os quais ele estava falando eram filhos do diabo e escravos do pecado, isso é verdade acerca de todas as pessoas desde o momento em que Adão pecou. Desde o momento em que Adão pecou e se rebelou contra Deus, todas as pessoas se tornaram filhos do diabo e escravos do pecado. Quando Paulo fala que os efésios estavam mortos nas suas transgressões e pecados, andando no caminho deste mundo segundo o próprio diabo, segundo os desejos da sua carne, sendo filhos da ira, isso é verdade acerca de todas as pessoas desde o momento em que Adão pecou contra Deus. Então, sendo que todas as pessoas desde Adão são escravos do pecado,
a sua única esperança de salvação é serem libertas pelo Filho. Porque todo aquele que é liberto pelo Filho, libertado está. Sendo que todas as pessoas desde Adão estão mortas em transgressões e pecados, a única esperança de salvação que as pessoas têm é receber a vida de Deus por meio do Filho ressurreto. Essa é a única esperança de salvação que sempre existiu, desde o momento em que Adão pecou. Nenhum personagem do Antigo Testamento que foi salvo pelas suas obras. Eles foram salvos pela fé no Salvador. Mas como os personagens do Antigo Testamento que viveram antes de Jesus nascer, nesse mundo como homem, como aquelas pessoas poderiam desfrutar dos benefícios espirituais que Jesus ainda não tinha conquistado? Porque Noé viveu antes de Jesus. Enoque viveu antes de Jesus. Abel viveu antes de Jesus. Davi viveu antes de Jesus. Os profetas viveram antes de Jesus. Como é que eles poderiam receber pela fé os benefícios espirituais que Jesus nem havia conquistado ainda? A resposta que o autor de Hebreus nos dá a essa questão se resume a uma só palavra no grego, pistei, que para nós aqui é traduzido por duas palavras, pela fé. No grego aqui, pela fé, é uma palavra só, pistei. É pela fé. É por isso. O escritor de Hebreus, ao dar exemplos de fé, ele poderia citar a fé dos apóstolos. Ele poderia dizer, olha, vocês têm que permanecer firme em Jesus com a mesma fé que Pedro tem, que João tem, que Tiago tem, que Paulo tem. Mas ele não cita a fé dos apóstolos como exemplo. Ele cita a fé daquelas pessoas que viveram bem antes de Jesus. Porque a salvação que eles receberam era a mesma salvação que nós recebemos. Pela fé. Pela fé é constantemente repetido aqui em Hebreus 11. Pela fé, pela fé, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e assim por diante. Obviamente Moisés, ele não cria em Jesus, porque ele não sabia que o nome do Salvador se chamaria Jesus. Mas ele cria no Salvador. Ele cria que haveria alguém que viria a este mundo para salvar os pecadores. Inclusive, ele fala disso. Né? Jesus, lá no Evangelho de João, diz, olha, Moisés falou acerca de mim. Os profetas falaram acerca de mim. Os salmos falam acerca de mim. Assim como pela fé nós recebemos os benefícios espirituais que Jesus conquistou para nós a sua vida, na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, há quase 2000 anos atrás, no passado, assim também os santos do Antigo Testamento. Pela fé eles receberam os benefícios espirituais que Jesus ainda haveria de conquistar para eles, na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. É difícil de entender porque nós estamos limitados pelo tempo. A gente não consegue pensar, a gente não consegue pensar em categorias que estejam fora do tempo, porque nós estamos limitados pelo tempo, nós vivemos dentro do tempo, mas Deus não vive dentro do tempo.
Deus não é limitado por essa dimensão temporal. Deus não está limitado a passado, presente e futuro como nós estamos. Deus é eterno. E Deus vive na eternidade, de modo que para Ele o tempo passado, presente e futuro estão sempre diante dos olhos dEle. Deus não experimenta o tempo como nós experimentamos. Nós experimentamos o tempo como criaturas. Deus experimenta o tempo como o Criador. Não porque Ele tenha necessidade do tempo, Ele não tem necessidade de tempo porque Deus é eterno. Mas ao experimentar o tempo, Deus experimenta o tempo como Criador. Então, para Ele, passado, presente e futuro não são coisas. O passado não é uma coisa que está longe, lá para trás. Ou, na minha perspectiva seria para cá, na perspectiva de vocês é para cá, né? O passado, para Deus, não está uma coisa lá atrás e o futuro lá na frente. Não, para Deus está tudo aqui diante dele. Deus pega a história inteira e coloca a história inteira nas suas mãos. É por isso, por exemplo, que acerca de Jesus é dito que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. No sentido de que a morte de Jesus tinha sido planejado por Deus na eternidade. Então Deus sempre viu a morte de Jesus. Deus nunca houve uma época na história humana que Deus não considerasse a morte de Jesus. Ainda que do ponto de vista humano, faltasse muito tempo para que Jesus nascesse nesse mundo, vivesse e então morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Então, assim como sem dificuldade alguma, Deus estende até nós os benefícios que Jesus conquistou para nós naquele tempo que nós chamamos de passado, há quase 2000 anos atrás, assim também, sem dificuldade alguma, Deus estendeu aos santos do Antigo Testamento os benefícios que Jesus conquistaria no tempo que eles chamavam de futuro. Assim como Deus para nós traz o passado até nós, trazendo todos os benefícios daquilo que Jesus conquistou há 2000 anos atrás até nós, Deus estendia, trazendo do futuro os benefícios espirituais para aquelas pessoas que viveram antes de Jesus. Então, assim como nós fomos declarados justos por Deus, não por causa das nossas obras, mas através da fé que nós temos em Jesus, assim também Noé e os demais santos do Antigo Testamento foram declarados justos por Deus, não por causa das suas obras, mas por meio da fé que eles tinham no Salvador que ainda viria. É por isso que está escrito aqui: e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele foi declarado justo por Deus, não porque ele praticava obras justas. Ele foi declarado justo por Deus porque ele creu em Deus. Porque ele creu no Salvador. O Evangelho tem sido pregado desde o momento em que Adão e Eva pecaram. A primeira vez que o Evangelho foi pregado é Gênesis 3, capítulo 15. Capítulo 15. Gênesis 3, versículo 15. Deus está lá amaldiçoando a serpente e o diabo, e Deus está dizendo que nasceria da mulher um homem que pisaria a cabeça da serpente.
Ali foi a primeira vez que o evangelho foi pregado. Era nessa esperança de salvação que Abel creu, que Enoque creu, que Noé creu. Então, Noé e os demais santos do Antigo Testamento foram declarados justos por Deus, não por causa das suas obras, mas por meio da fé que eles tinham no Salvador que ainda viria. E assim como até mesmo a nossa fé não vem de nós, mas é um presente de Deus, conforme Paulo escreveu lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, assim também a fé dos santos do Antigo Testamento não vinha deles. A fé que eles tinham era um presente gracioso que Deus havia dado a eles. Por isso que o nosso escritor aqui termina esse breve relato dizendo que Noé foi feito herdeiro da justiça, não da justiça que vem das obras, mas da justiça que vem pela fé, a justiça que é segundo a fé. Noé foi declarado justo por Deus, não porque ele viveu uma vida de justiça e integridade. Noé foi declarado justo por Deus porque ele reconhecia os seus próprios erros, falhas e pecados. E reconhecendo os seus próprios erros, falhas e pecados, Noé sabia que a sua única esperança de salvação estava na vinda do Salvador, que Deus havia prometido a Adão e Eva. E foi Deus que abriu os olhos e o entendimento de Noé para essas coisas. E foi Deus que, pela sua graça, concedeu a Noé a fé nesse Salvador que viria. A fé pela qual ele herdou a justificação diante de Deus. E como nós sabemos que a fé de Noé era uma fé verdadeira? Pela obediência dele. Que é aquilo que eu já repeti várias e várias vezes. Aquele que crê, obedece. Dá atenção. A fé não era o tipo de fé que é o fundamento das coisas que ele esperava, mas que ele não via. Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus. Deus concedeu a Noé a sua graça. Por isso que a fé dele o levou a temer de forma reverente a Deus e a obedecê-lo quando Deus anunciou que o juízo viria. Quando trouxe o dilúvio sobre a terra, Deus julgou e condenou à morte a todas as pessoas que viviam naquela época, menos a família de Noé. Mas ainda assim, o juízo do dilúvio é apenas uma sombra, é apenas um tipo do juízo que em breve virá sobre esse mundo. Vai chegar um dia em que a terra e o céu fugirão da presença daquele que se assenta sobre o trono. E assim como ninguém na geração de Noé havia visto chuva, assim também nenhum de nós jamais viu o céu e a terra fugindo da presença de Deus, né? Nenhum de nós viu o céu e a terra fugindo de Deus. Mas ainda que nenhum de nós tenha visto isso, o céu e a terra fugindo da presença de Deus, esse dia terrível de juízo está cada vez mais perto. E ele vai chegar. Nós ainda não vemos, mas ele vai chegar. Nesse juízo, não apenas os vivos, porque no juízo que veio nos dias de Noé, apenas os vivos foram condenados. Mas no juízo que está para vir agora, não são apenas os vivos, mas também os mortos serão julgados. E todos os pecadores incrédulos serão condenados à morte. Mas não à morte física, porque a morte física é uma condenação muito pequena diante dos pecados
que as pessoas cometem contra Deus. Não, os vivos e os mortos serão julgados pelo Filho de Deus e os pecadores incrédulos serão condenados à morte eterna no inferno. E assim como Deus avisou a Noé acerca do juízo do dilúvio, Deus está agora mesmo te alertando que o dia do juízo final está chegando, está cada vez mais perto. Você está dando atenção ao alerta que Deus está te dando? O anúncio desse juízo terrível gera no teu coração um temor reverente a Deus? O teu temor reverente a Deus está te constrangendo a tomar uma posição pública ao lado de Deus? Estar publicamente ao lado de Deus está te conduzindo a andar com Deus neste mundo? O teu andar com Deus nesse mundo está te conduzindo a uma vida justa e íntegra de obediência a Deus diante dos pecadores incrédulos? A tua vida justa e íntegra de obediência a Deus diante dos incrédulos está te levando a pregar a eles acerca da justiça de Deus, do arrependimento dos pecados e do juízo que há de vir? Ou você está negligenciando o alerta que Deus está te dando? Todos aqueles que nos dias de Noé negligenciaram o alerta de Deus foram condenados no dilúvio. Nenhum deles se deu bem. Todos eles morreram. Então não negligencie o alerta que Deus te dá do juízo que há de vir, porque se você negligenciar esse alerta, você será condenado à morte eterna no inferno, junto com os demais pecadores incrédulos. Imite a fé de Noé. Creia em Deus assim como Noé creu em Deus. E se prepare para ser zombado, escarnecido, xingado e ofendido, como Noé também foi. Se prepare para ser isolado, desprezado e para se sentir sozinho, como Noé também se sentiu. Noé sofreu todas essas coisas, mas no final ele alcançou a salvação e herdou a justiça que é pela fé. E Noé pôde fazer isso unicamente porque ele alcançou graça da parte de Deus, porque ele achou graça da parte de Deus. Então confie na graça de Deus também, no meio dessas coisas. No meio das gozações, do desprezo, dos xingamentos, das ofensas, da solidão. Confie na graça de Deus da mesma forma que Noé confiou na graça de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível escapar do juízo de Deus. Então, creia em Deus de modo a temê-lo com temor e ser por Ele justificado. Amém.